Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia, uma excelente sexta-feira para todos nós. Estamos aqui hoje iniciando o nosso momento do Evangelho Diário, este momento que todos nós nos reunimos aqui em um só coração e em um só pensamento. Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa grande família do Evangelho Diário e vamos começar a nossa sexta-feira em oração com Jesus. Então eu convido a todos para fecharmos os nossos olhos da vida material, nos concentrarmos aqui, fixarmos o nosso pensamento aqui neste momento. Oremos a Jesus. Cristo, grande consolador de almas, acalma o nosso coração das aflições e das angústias que temos carregado. Concede, Jesus, para cada coração que se reúne aqui neste momento, a bênção que esse coração necessita. Conceda a força, Jesus, a fé e a esperança. Não permita, Cristo, que venhamos a desanimar, mas acende em nosso coração a chama da completos, lembrando que a vida é eterna. Que hoje, Jesus, o Senhor permaneça aqui conosco, não apenas no momento do Evangelho, mas permaneça conosco em nosso coração, iluminando o nosso lar, iluminando a nossa vida, e que assim seja. Meus amados irmãos, são com essas singelas palavras, convidando para Jesus estar presente aqui conosco, que nós vamos começar o nosso evangelho diário, esse evangelho que é graças à nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias. Então nós estamos aqui hoje na mensagem de número 25 do livro Um Minuto com Chico Xavier. E hoje, meus irmãos, nós temos uma mensagem de André Luiz. Uma mensagem que, antes de eu falar aqui sobre ela, é uma mensagem muito importante para a nossa vida. Porque quando nós passamos um momento difícil na nossa vida, depois dessa tempestade, vem o sol, tudo se acalma, a gente ali se recupera, digamos assim, de tudo que aconteceu e a vida vai seguindo. Mas pode acontecer de vir um problema atrás do outro, uma dificuldade atrás da outra. E nesses momentos parece que a gente não tem um respiro, né? Acabou de solucionar um problema, já surge outro, acabou de solucionar aquilo, já vem outra dificuldade. Então parece que é uma coisinha atrás da outra. Nesses momentos que a gente não tem esse respiro, que eu falo para descansar um pouquinho os pensamentos, a parte emocional, até espiritual, geralmente a gente fica um pouco desesperados, desnorteados, a ponto de alguns irmãos, diante de uma situação, acharem que aquilo não tem solução, pensarem até na via do suicídio, do colocar fim na vida física. Então, olha como que isso é grave. Às vezes a gente passa por problema atrás de problema, tá passando os meses, aquilo que a gente tá passando
tá solucionando, e aí a gente entra num período de exaustão. Isso acontece. Exaustão. É tanta coisa, é tanto problema, já tem tanto tempo que a gente entra num período de exaustão. Isso pode acontecer. E são nesses períodos que o desânimo chega muito forte no nosso coração, e aí começamos a ter aqueles pensamentos, sabe? Ah, e se eu colocasse fim na vida? Ah, que aí, quem sabe, esses problemas acabariam. Ah, eu não tô aguentando mais. É só sofrimento, é só dificuldade. Se eu colocasse um fim na vida. Muitas vezes entramos nesse padrão devido a tantos problemas que a gente acha que não tem solução, não é mesmo? Então, diante dessa situação, eu quero trazer aqui a mensagem de André Luiz para todos nós e depois uma história de Francisco de Assis, com uma grande lição para nossa alma. Então, André Luiz coloca assim para a gente: olha, não fuja às aflições da estrada evolutiva. Por mais difíceis e dolorosas, a fim de que a vida mais tarde lhe abra o santuário da sabedoria. André Luiz afirma para o nosso coração: não fuja das aflições na estrada evolutiva. Ou seja, está tendo problema atrás de problema, dificuldade atrás de dificuldade. E André Luiz afirma: não fuja às aflições. E ele coloca: por mais difíceis e por mais dolorosas. Não fuja, não desanime, não entregue-se, mas continue lutando. E aí, meus irmãos, eu me lembrei, quando estava aqui preparando essa mensagem hoje para o nosso coração, nessa sexta-feira, eu me lembrei de uma história de Francisco de Assis, um grande espírito Francisco de Assis. Tem uma história dele que talvez muitos de nós já pode ter ouvido. Vou contar aqui com as minhas palavras, mas conta-nos que Francisco de Assis certo dia estava em uma viagem a caminho de um lugar junto com um amigo. E naquela época, as viagens muitas vezes, quando eles iam de um lugar para o outro, era a pé. E aí Francisco de Assis estava com esse amigo fazendo o percurso a pé. Naquela época estava muito frio, estava nevando, imagina as condições, nevando, então é aquele frio extremo. E aí, no meio do caminho, eles se perderam. Então, olha só as condições, aquele frio extremo, eles no meio do nada, na estrada, de repente se perderam. Para onde iremos? Meus irmãos, hoje em dia a gente tem tantas facilidades na nossa reencarnação. Nós temos aí o celular, nós temos a internet, que são opções que todos nós podemos recorrer, mas naquela época de Francisco de Assis não tinha nada disso. Então imagina se perder no meio da neve, numa estrada, sem ninguém por perto. Meus irmãos, imagina o medo. Porque eu tô colocando aqui é o seguinte: quando eles se perdem nesse momento da estrada, já estava escurecendo e a neve só estava aumentando. Então imagina você não ter a roupa adequada, você não ter suprimentos e você não ter aonde se alojar e a neve tá caindo. Qual que é o final de tudo isso? Bom, eles continuam caminhando, mesmo perdidos. E aí Francisco de Assis enxerga lá na frente uma igrejinha. E ele vai até essa igrejinha. Bom, pareceu uma solução e agora a gente já pode se abrigar, temos onde ficar. Nem tudo tá perdido. E Francisco de Assis caminha até essa igrejinha, bate na porta para pedir ajuda. Ali abre um rapaz. E Francisco de Assis, que era muito conhecido naquela época, diz: olha, meu irmão, eu sou Francisco de Assis
Vocês poderiam me alojar aqui? E o rapaz acha que é brincadeira, ele já tinha ouvido falar de Francisco de Assis, mas nunca tinha visto ele. E achou que era um ladrão que estava fingindo para poder entrar ali dentro da igrejinha e assaltar eles. Achou que era uma situação dessa. E aí o rapaz fecha a porta e diz: sai daqui. Você é um ladrão, eu não vou te ajudar. O rapaz achou que era um ladrão, que não era Francisco de Assis de verdade. E aí ele fecha a porta e volta para dentro da igreja. Qual que é o resultado? Francisco de Assis com um amigo estão lá agora na neve, sem ninguém para ajudar. E aí o amigo começa a se desesperar diante de tantos problemas, diante da situação, porque estava com medo que poderia morrer. E aí Francisco de Assis começa a cantar e a dançar em meio à neve. O amigo olha para Francisco de Assis e diz: Pai Francisco, como ele era chamado, o senhor está louco? Olha a situação que a gente está. Você está cantando e dançando, a gente vai morrer aqui. E aí Francisco de Assis diz: eu não estou louco, meu irmão. Eu não estou louco. Na verdade, eu esperei por este momento a minha vida inteira. Um momento em que a minha fé seria testada. Eu estaria 100% nas mãos de Deus. Não tem mais nada que eu possa fazer aqui. Eu estou 100% nas mãos de Deus. E é bonito porque nós percebemos essa entrega de Francisco de Assis nas mãos de Deus. Ele diz: bom, o desafio chegou, a prova chegou. Eu estou 100% nas mãos da vontade de Deus. Olha, meus irmãos, para nós hoje em dia que queremos controlar tudo e controlar todas essas situações, será que já nos imaginamos dizer isso? Eu estou 100% nas mãos de Deus e eu me entrego à vontade de Deus. Olha isso. Olha que fé. E aí, passado alguns minutos, a porta se abre da igrejinha. E o rapaz, muito sentido, diz: me desculpe, porque eu fui lá, conversei com o meu superior, ele perguntou quem era que estava batendo a essas horas aqui, e eu expliquei, era um rapaz que disse que era Francisco, e o superior diz: pelo amor, é Francisco de Assis, abre essa porta e coloca ele para dentro. E aí o rapaz vai e pede desculpas para Francisco de Assis e coloca ele com um amigo para dentro da igrejinha e eles ficam a salvo. Meus irmãos, eu achei incrível essa história hoje, porque no momento mais difícil, pensa, eles poderiam morrer ali naquela situação na neve, né? Ele chegou no extremo. Nesse momento, Francisco de Assis não desesperou, não fugiu da aflição, ele não desanimou. Ele simplesmente disse: minha vida está nas mãos de Deus. Nessa situação não tem nada que eu possa fazer. Agora é para testar a minha fé. E ele manteve a fé dele de que Deus iria socorrê-lo, de que Deus iria salvá-lo, de uma forma ou de outra iria salvá-lo. E ele manteve essa fé e foi salvo. Uma grande lição para todos nós. Nos momentos de dores mais profundas, não desanimemos. Deus sempre estende a mão para nós. Pode ser nos últimos minutos, mas Deus vem sempre nos socorrer. A gente nunca está sozinho. Tem sempre uma equipe espiritual em volta de nós, cuidando de nós. Nunca estamos sozinhos. Pensamos que estamos, mas sempre tem uma equipe espiritual ao nosso lado, cuidando da gente. Meus irmãos, vamos manter a nossa fé. Nos últimos minutos, geralmente a ajuda sempre chega, que é Deus sempre cuida de nós.
Olha, meus amados irmãos, hoje eu encerro por aqui a nossa mensagem de hoje. Convido a todos a guardar essa história de Francisco de Assis para o nosso coração e lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, meus irmãos, e que assim seja.